E aí, pessoal, tudo bem? Trazendo mais uma aula, tá? Para fazer a correção aí da primeira semana em relação ao PET 5. Pessoal, nessa semana ele traz aí o conceito de grandezas e medidas, tá? Então ele vai trazer aí duas grandezas importantes, que é a grandeza comprimento, tá bom? E a grandeza área. Lembrando que comprimento é uma unidade, é uma medida, né, de distância, e área é uma medida de capacidade de uma determinada superfície, né? Então, para comprimento, nós temos as unidades de medida metro, isso aqui, esse dm é prefixo para decímetro, centímetro, milímetro, os múltiplos do metro, que é uma unidade de medida padrão, tá? É o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. As mais conhecidas são, né, quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas duas aqui acabam sendo bem desconhecidas, tá? E as principais unidades de área correspondem a metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e quilômetro quadrado. Aqui ele mostra, pessoal, como fazer conversões. Se você está em uma determinada unidade de medida, por exemplo, se eu estou em metro, se eu quero converter uma determinada medida que está em metro para centímetro, eu dou dois saltos nessa tabela. E a cada salto eu faço uma multiplicação por 10. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 metro, se eu quero passar isso para centímetro, eu vou pegar o 1 e multiplicar por 10. Vai dar 10. Só que eu pego 10 e multiplico por 10 novamente, que vai dar 100. Logo, 1 metro equivale a 100 centímetros. Aqui, a base de o fator de multiplicação não é 10, como aqui no comprimento, é 100. Então, se eu quero passar de metros quadrados para centímetros quadrados, eu pego, por exemplo, 1 metro quadrado, multiplico por 100. 1 vezes 100, eu caio aqui. Ou seja, 100 centímetros é 100, 1 vezes 100, 100. E multiplicando por 100 novamente, vai dar 10.000. Então, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, vamos ver na prática, pessoal, como fazer essas conversões, tá bom? Então, vamos lá. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Então, ele está dando essa medida, tá bom? Dessa área, 50% foram reservados para o plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Ou seja, 50% foi para café e o restante é 50%, né? Afinal, o todo é sempre os nossos 100%. Então, 50% disso foi para café e 50% disso foi para a criação de gado. Responda. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Bom, pessoal, um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados. Só que a minha unidade de medida está em quilômetros quadrados. Então, eu preciso fazer uma conversão. Vamos olhar na nossa tabela. Eu preciso fazer uma conversão de quilômetros quadrados para metros quadrados. Eu tenho quilômetros quadrados. Se o alqueire mineiro ele está sendo medido em metros quadrados, eu tenho que transformar essa unidade de medida nessa aqui, certo? Então, observe o seguinte. Para chegar até aqui, eu vou multiplicar por 100, depois por 100, depois por 100 novamente. Então, eu vou pegar esses 9,68, vou multiplicar por 100, vou multiplicar por 100, tá? Ó, observa, cada salto, primeiro salto vezes 100, segundo salto vezes 100. Para eu chegar em metro quadrado, vezes 100 novamente. Esse resultado vai estar em metro quadrado, certo? Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui que eu construí vai ser equivalente a 9,68 quilômetros quadrados. Então, vou multiplicar por 100. Quando eu multiplicar o primeiro por 100, pessoal, esse número ele tem uma vírgula, 9,68. Essa vírgula vai deslocar duas casas, afinal, dois zeros, duas casas para a direita. Então, multiplicando por esse 100, vai ficar 968 vezes 100 vezes 100, certo? Metros quadrados. Bom, pessoal, continuando, ó. Se eu multiplicar por 100, vai dar 968 mil, certo? 968 mil vezes, ó, não multipliquei por esses últimos 100. E por último, pessoal, vai dar 968 milhões, né? São 9 casas
9 casas aí que estão sendo consideradas metros quadrados. Agora, pessoal, cada um alqueire mineiro, ele equivale a 48.400 metros quadrados. Se eu tenho isso tudo aqui de metros quadrados, a cada unidade de 48.400, eu vou ter um alqueire. Então, basta que eu faça a divisão. Eu vou ter que calcular 968 milhões dividido por 48.400. Essas operações eu aconselho que vocês façam na calculadora, tá? Usa o recurso da calculadora porque eu já achei um absurdo eles trabalharam com esses valores, mas vamos lá, né? Então, fazendo aí, calculem 968 milhões dividido por 48.400, vai ser equivalente a 20 mil, tá bom? 20 mil o quê? 20 mil, vou chamar de... Opa, desligar a luz. 20 mil alqueire mineiro. Então, esse AM aqui é como se fosse a nossa unidade de medida, tá bom? Então, 20 mil alqueires mineiros, é muita terra. Então, quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, a área total da fazenda, eu sei que é essa aqui, ó. Isso aqui é a área total, em metros quadrados, né? Agora eu vou transformar essa unidade de medida em metro quadrado em hectare, e cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou pegar os 968 milhões, isso, vou pegar os 968 milhões, e agora eu tenho que dividir por 10 mil, afinal, a cada grupo de 10 mil eu vou ter um hectare. Bom, pessoal, aqui eu posso sair cancelando zero, ó. Cancelo esses 3 zeros e cancelo mais esse. Reorganizando ali, vocês vão perceber, né, que, ó, contando 3 casas, unidade, dezena, centena, ponto. Vai dar 96.800 hectares, certo? Era de se esperar, né? Afinal, o alqueire mineiro deu 20 mil e um hectare ele é uma unidade de medida, né, que tem uma quantidade menor de metros quadrados. É quase 5 vezes, né? Afinal, o hectare é 10 mil, o outro é quase 50 mil. Então, vamos continuar. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Ora, 50%. Ou seja, 50... Essa aqui é a B, e é a C. Então, 50% eu sei que foi direcionado para o plantio de café. E os outros 50% foi para o plantio de gado. Ele quer plantio de café, isso mesmo. Ora, pessoal, 50%, ó, eu sei que isso aqui é equivalente a metade, concorda comigo? 1/2, a gente sabe que é a metade. Logo, calculando a metade de 96.800, né? Basicamente, eu tenho 96.800 dividido por 2, que é equivalente a 48.400 hectares. 48 vai dar 96 e o restante 800, isso mesmo. Então, pessoal, isso aqui foi para plantio de café e, consequentemente, os outros 48.400 foi para o cultivo, não, a criação de gado. Então, por último, sabendo que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por, no máximo, 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Então, já sei que a área relativa aos bois é 50%. E esses 50% são para nós, né, 48.400 hectares. Agora, observe o seguinte. Ele falou que nessa área eu posso colocar 20 bois a cada hectare, tá bom? Então vamos lá, vamos entender quantos hectares eu posso dividir isso aqui. Eu tenho 48.400
e eu posso criar no máximo 20 bois. Ele fala, o ideal é que... Quantos bois poderiam ser criados? Ora, se eu tenho 48.400 e cada hectare eu posso criar 20 bois, se eu multiplicar 20 vezes 48.000, 20 vezes 48.400, o resultado disso é justamente o total de bois que podem ser criados nessa área. E fazendo a multiplicação de 48.400 por 20, equivalente a 900, vixe, é uma boiada grande. Dá para criar ali 968.000 unidades. Essas unidades equivalem a gado, beleza? Afinal, cada 1 hectare, né? Pensa, cada 1 hectare eu consigo criar 20 bois. Se eu tenho 48.400 hectares, eu quero saber justamente essa quantidade. Se eu efetuar o produto, né, desses valores, chego nesse total, certo? Então, exercício 1 concluído. Vamos para o exercício 2, tá? O 2 eu cancelei, tá, pessoal? Achei um exercício muito ruim para se trabalhar, tá? Envolvia números decimais, né? Algumas coisas estranhas que a gente já tinha trabalhado, então eu deixei de fora e já havia orientado isso. Então, no 3, né, ele fala o seguinte: geralmente, os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Então, a largura e o comprimento tem que estar num intervalo, né, pessoal? Então, observe esse campo. O comprimento está 105, está entre esses dois valores aqui, né, 90 e 120, e a largura 70, está entre 45 e 90. Então, um campo aprovado pela FIFA. Então, o que dá para fazer com isso? Vamos ver o que ele quer que nós façamos aqui. Qual é a medida do perímetro e da área do campo de futebol representada na figura? Ora, eu sei que perímetro, pessoal, é a soma dos comprimentos dos lados, concorda? Então, eu vou fazer esse esquema aqui, ó, desse campo, tá bom? Só para a gente... Então, tá aqui o campo na forma retangular, né? Desenhamos os vértices aqui, os vértices como sendo pontos. E aqui eu tenho 105 metros e aqui eu tenho 70 metros, certo? Então, vamos lá. Se eu calcular o perímetro dessa figura, o perímetro nada mais é que a soma dos comprimentos dos lados. Então, vai ficar, no retângulo, os lados opostos são iguais. Então, vai ficar 105 mais 105 e 70 mais 70. Logo, o perímetro vai ser igual a 105 mais 105 vai dar 210, mais 70 mais 70, 140, 210 mais 140 vai dar 350, certo? Só aqui, pessoal, a unidade de medida está em metro. E aqui nas respostas ele já começa falando que a unidade é em quilômetro. Então, preciso transformar isso para quilômetro. Então, a gente recorre lá na nossa primeira tabela. Ó. Qual a unidade de medida que eu tenho? É metro. Então, eu estou aqui. Se eu quero passar para quilômetro, eu tenho que vir para cá. Nesse sentido, ó, nesse aqui, divide-se por 10. Então, eu vou dividir por 10, depois por 10, depois por 10 novamente. Então, pessoal, ó, eu vou pegar 350 e vou dividir por 10. Cadê? Deixa eu achar uma borracha que eu tinha. Tenho que pegar o 350 e dividir por 10, depois por 10, depois por 10 novamente. Aí eu vou ensinar uma técnica para vocês, pessoal. Dividir por 10 e em seguida por 10 equivale a dividir por 100. Ou seja, é só você multiplicar esses números que serão divididos. Então, vai ser por 10 e por 10. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, equivale a pegar o 350 e dividir por 1000. O resultado já vai estar em quilômetro, tá bom? E 350 dividido por 1000, ó, eu posso cortar um zero, vai ficar 35 dividido por 100. E 35 dividido por 100 vai dar 0,35 quilômetros, tá bom? Você tem uma vírgula, eu já ensinei para vocês, a gente já conversou sobre divisões e multiplicações, né, na base 10, 10, 100, 1000, 10.000.
basta deslocar vírgulas, tá bom? Se você está dividindo, a vírgula vai para a esquerda. Se você está multiplicando na base 10, né, você desloca a vírgula à direita. E a quantidade de casas que você passa é equivalente à quantidade de zeros. Então, eu tenho ali, né, 0,35 quilômetros. Só que ele quer que 0,35 quilômetros equivale a quantos centímetros, né? Eu preciso descobrir quanto isso equivale a centímetros. Vamos lá. Tô aqui. Eu quero chegar aqui. Quantos saltos eu vou ter que dar? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 10 5 vezes. Se eu vou multiplicar por 10 5 vezes, observe o seguinte, pessoal. É a mesma coisa, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicar por 10 5 vezes equivale a multiplicar por 10... Opa, por 100 mil, tá bom? Então, praticamente eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 100 mil. Mas multiplicar ele por 100 mil, pensa comigo, são 5 zeros. Se eu deslocar duas vírgulas aqui, já dá 35. Aí eu tenho que incluir mais 3 zeros. Afinal, para totalizar os 5, né? A multiplicação dos 5, 10, vão 2 aqui para sumir com a vírgula, depois eu acrescento 3 zeros. Ou seja, equivale a 35.000 centímetros, tá bom? E centímetros para milímetros, ó, tá um do lado do outro. Eu tô aqui, basta multiplicar por 10 novamente. Se eu multiplicar por 10 novamente, equivale a incluir um zero ali, que vai ficar 350 mil, tá bom? Então, e agora a questão de área, que é a medida da superfície, tá bom? Quanto isso aqui equivale. Então, observa o seguinte, a área de um retângulo é o produto da base pela altura. Então, a área é 105 multiplicado por 70. E o resultado está em metros quadrados. Afinal, metro por metro, metro quadrado. Se você fizer a multiplicação, vai ficar 105 multiplicado por 70... Perdão, 105 multiplicado por 70 equivale a 7.350 metros quadrados. Então, essa é a unidade, nossa unidade de medida, certo? Então, pessoal, basicamente, ó, eu já posso preencher isso aqui, ó, 7.350 metros quadrados. Só que eu tenho que converter isso para quilômetro e para centímetro, né? Para centímetro eu não vou converter, que isso aqui vai ficar, assim, uma coisa horrorosa, né? Um número horroroso e que praticamente não serve para nada. Vamos converter só para área e a gente finaliza. Então, eu tenho 7.350 metros quadrados. Então, se eu estou aqui em metros quadrados, para chegar em quilômetro, eu tenho que dividir por 100, dividir por 100, dividir por 100 novamente. Então, olha só, vou ter que pegar esse cara e dividir por 100, depois dividir por 100 novamente e, por último, dividir por 100. Ou seja, pessoal, é a mesma coisa de eu pegar 7.350, cadê a vírgula? Ora, tá aqui. Afinal, 7.350 é a mesma coisa que 7.350,0. Vamos primeiro dividir por 100. Se eu dividir por 100, essa vírgula vai deslocar duas casas. Então, ela vai parar aqui. Então, já anulei esse 100. Então, o meu número agora é 73,5. Só que eu tenho que dividir por 100. Então, vou pegar essa vírgula e deslocar duas casas. Ela vai parar aqui. E eu vou completar com 0, certo? Então, isso aqui vai embora. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 0,735. E para finalizar, vou ter que deslocar essa vírgula mais duas casas. Então, observa o seguinte. Se eu deslocar uma, ela para aqui. Se eu deslocar mais uma, vai sobrar um outro espaço aqui que eu vou completar com 0. Então, o meu número final equivale a 0,00735 quilômetros quadrados, certo? Então, essa área equivale a 0,00735 quilômetros quadrados.
As medidas estão de acordo com as normas da FIFA? Sim, concorda? A gente viu que as medidas tinham... Cadê? As medidas tinham que estar no intervalo. Então, isso aqui está entre 90 e 120 e a largura está entre 45 e 90. Então, não teve erro, né, nessas medidas. Então, pessoal, por último, né, vamos considerar o item C, que fala o seguinte: sabendo que o raio da circunferência do meio do campo, que é isso aqui, ó, tá vendo essa circunferência aqui, ó, da linha do meio do campo, né? Então, esse raio, ó, aqui ele tá falando, esse raio, né, mede aproximadamente 9 metros. Então, o que é o raio? É a distância do centro até a borda da circunferência, ou seja, 9 metros. É isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Saber quanto mede o diâmetro do círculo? Ora, vamos lá. A gente sabe que numa circunferência, a distância do centro até a borda é o raio, certo? Raio. E a gente sabe que o diâmetro é sempre 2 vezes o comprimento do raio. E o raio, no nosso caso, ele é igual a 9, unidade de medida, metros. 9 metros, tá bom? Então, 9 metros. Ora, então, o diâmetro é 2 vezes 9. E 2 vezes 9 dá 18 metros, tá bom? Então, indo ali, né? Quanto mede o diâmetro do círculo? 18 metros. Para converter para centímetro, eu vou pegar, olha lá na nossa tabela. Eu tenho metro e vou converter para centímetro, né? Basta multiplicar por 10 e multiplicar por 10 de novo. Multiplicar por 10 e por 10 equivale a multiplicar por 100, ou seja, 1.800 centímetros, tá? Qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo? Considerando como 3 uma aproximação para o valor de π. Comprimento ou perímetro do círculo, tá bom? Então, a gente sabe que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Comprimento 2 vezes o π é para considerar como 3 e o raio a gente sabe que é 9. Logo, o comprimento é 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 9, 54. Como o raio está em metros, a unidade está em metros. Então, o comprimento equivale a 54 metros. Em centímetro, a gente já viu que basta multiplicar por 100. Ou seja, multiplicando por 100 vai dar 5.400. Então, qual é a área do círculo, considerando 3 como a aproximação para π? Então, a área eu sei que é π vezes raio ao quadrado. Então, o π é para considerar como 3, o raio é 9. Então, resolvo a potência antes de resolver a multiplicação. Vai ficar 3 vezes 81 e 3 vezes 81 vai dar 273. E a unidade de medida, pessoal, é metros quadrados, tá bom? Então, a área está em tem 273 metros quadrados. Pessoal, nem precisa converter em centímetro, tá? Nem é necessário, porque é uma informação irrelevante para a gente. Mas, se eu quisesse converter, eu ia pegar 273, que está em metros quadrados, está aqui. Para converter em centímetros quadrados, eu tinha que parar aqui. Então, seria 2 saltos. Eu não vou fazer 2 vezes 100, eu vou fazer 100 vezes 100. Ou seja, vou pegar esse número, incluir 2 zeros e depois incluir 2 zeros de novo. E reorganizar as casas, ok? Então, é isso, pessoal. A correção é essa. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço.